Olá, para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. E o assunto que eu trago hoje, nós vamos falar da plataforma criada por jovens de Roraima, oferece cursos tecnológicos para os estudos. Olha só que interessante. E para conversar com a gente sobre esse assunto, trazer todas essas informações, que isso é uma novidade muito boa para quem está aí estudando. Eu estou aqui com o Vicente de Brito, ele que é o gestor também, e seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado. Vicente, então, para primeiro de tudo, começa a explicar para a gente o que é, porque eu nunca tinha ouvido falar, isso é uma novidade, né? O que é o Vestimentor? Perfeito. Ela é uma plataforma, então, online, que é destinada para estudantes que estão ali terminando o ensino médio ou posteriormente, depois do ensino médio, já saíram, e desejam entrar numa faculdade. Geralmente, o perfil de acadêmico que a gente atende é um acadêmico que quer um curso geralmente mais concorrido, ou ele quer estar mais preparado para passar numa posição melhor, mais bem posicionado, né? E por causa disso, ele precisa praticar da forma que ele vai prestar o vestibular. Então são com questões e ele precisa, durante esse processo, principalmente nos cursos mais concorridos, não é uma preparação que ele vai fazer em uma semana, é uma preparação ao longo de meses, né? Então ele começa a, no começo, se organizar. Então, faz o seu planejamento mensal, consecutivo, né, durante os meses, que ele vai estudar os conteúdos. Geralmente é um acadêmico que já faz em algum cursinho da cidade ou qualquer local do país, e ele precisa se organizar melhor. E o vestimento, ele traz todas as ferramentas que ele precisa, tanto para praticar, se organizar e pode fazer revisões também dentro da plataforma. Então, ele fez o cadastro dele. Ele já começa montando seu cronograma. Então, ele já monta quais dias da semana ele vai estudar tais matérias, e ele recebe até pelo WhatsApp de manhã cedinho, hoje você tem que estudar tal conteúdo, revisar tal conteúdo que você já programou anteriormente. Então, esse planejamento ele pode fazer dentro da plataforma tudo isso online. Depois disso, ele pode praticar com questões. Dentro da plataforma tem um modo Zen, que é um modo que você escolhe um conteúdo. Então, por exemplo, tem lá biologia. Dentro de biologia tem citologia, que é uma área da biologia. Dentro de citologia tem outro subtópico. Ele pode selecionar esse subtópico, selecionar o ano que ele quer, a universidade que ele quer, questões sobre aquele assunto, e a plataforma entrega para ele questões sobre aquele assunto. Ele acertou ou errou. Depois que ele acerta ou erra, a plataforma mostra a resolução daquela questão. Como se fosse um professor do seu lado explicando por que você errou um conteúdo. A mesma coisa vale para o simulado. Então ele escolhe um número de questões, os assuntos que ele quer e ele monta a prova como se fosse uma prova real. E aí depois ele tem a correção dessa prova e ele pode conferir o que ele errou, o que ele acertou. E tudo isso, esse agregado ao longo do ano, gera estatísticas dentro da plataforma. Então ele sabe que em matemática, em função do primeiro grau, ele tá indo mal. Então ele sabe que o índice dele lá tá indo mal. Baseado nisso, ele tem que focar mais em estudar aquele conteúdo. Então, ele vai balanceando todas as matérias para que no final do ano ele consiga fazer uma prova bem efetiva. Além disso, por exemplo, já na página inicial mostra a progressão do usuário, então tem as ofensivas. Todo dia você está entrando e fazendo um número de questões. E a plataforma te lembra que você tem que manter essa sua ofensiva, entende? Olha que interessante, é uma forma de se organizar, né, e uma forma de estar ali sendo acompanhado. Isso é muito interessante, isso ajuda muito para quem está nesse processo estudantil, né? Mas me fala como é que surgiu a ideia, né, do vestimento e quais foram aí as principais dificuldades assim no começo desse projeto. Então, desde 2019, quando eu estava me preparando para o vestibular, eu já tinha uma ideia do que faltava, assim, um pouco do mercado, eu precisava, acho que disso, de alguma forma que eu pudesse me organizar, que seja mais amplo, que me notifique do que eu tenho que fazer, das matérias que eu tenho mais dificuldade, e eu consiga me organizar de um jeito que tenha agregado questões. E tudo isso em um ambiente só, porque às vezes tava tudo muito separado, às vezes você assinava uma plataforma, assinava outra, e organizava de uma forma que não ficava tudo tão bem encaixado. Só que 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei... eu sempre tive muita curiosidade com programação,
E eu comecei a arranhar um pouco, fazer algo bem rudimentar, uma parte bem rudimentar. Só que eu tinha um colega, que conhecia outro colega, que era programador, e acaba que a gente, conversando e várias negociações, a gente acabou montando uma equipe, que hoje é a equipe do Vestimento, composta por 7 pessoas, incluindo eu. E a gente, com muito planejamento nesses últimos 2 anos, a gente tem desenvolvido o Vestimento. Então eles abraçaram muito a ideia e a gente começou a desenvolver elas. Exatamente, isso foi uma ideia assim muito bacana, né? Mas agora eu pergunto a você, por que que vocês escolheram, né, focar na organização e também personalização dos estudos, né, para os vestibulares? Então, é exatamente pela demanda do vestibulando. A gente acha que o vestibulando, que acha que é só estudar, tipo, é só sentar e estudar. Mas envolve várias coisas, principalmente, eu quero destacar, os cursos mais concorridos, né? Então, é necessário muita organização. E é exatamente o público que a gente também busca organizar e implementar para eles, entende? E quais são aí os problemas pessoais ou de colegas, né, de vocês que motivaram aí a criação dessa plataforma? Então, os a equipe do Vestimento, ela é composta basicamente por vários programadores, né? Então, o pessoal que cuida dessa parte visual que você entra no site e você vê. Tem a parte estrutural do site, então é os servidores, como que esses servidores... Então você clica em um botão no Vestimento. Tudo isso tem um mecanismo. Então é uma pessoa que programou uma parte lá atrás, dentro da plataforma, e tem a pessoa que cuida do visual. Então a gente acaba que baseado nesses problemas, a gente construiu o vestimento de uma forma que ele possa agregar para quem for utilizar, né? Então, Ele é fácil? assim, ele é extremamente intuitivo. Então você entra na plataforma, a primeira coisa que você vê depois que você fez o cadastro: quantas questões você quer fazer por dia, qual o índice de acerto que você acha que é interessante para você passar nesse curso que você quer, quais dias da semana você quer estudar, o seu índice de acerto, quantas questões você quer, simulados e quais dias da semana você quer estudar. Então você Interessante. pré-configura a Vem tudo plataforma, organizado, tudo né? organizado. É tudo em telas que você vai vendo. E no final ele organiza tudo isso, a plataforma fica organizada para você poder utilizar. Como é que foi o processo de desenvolvimento da plataforma durante aqueles 9 meses, né? Conciliando aí com os trabalhos fixos? Então, É um desafio, né? exatamente. Todo Então, mundo tem ali suas ocupações. exatamente. Para não esquecer de ninguém, a gente tem falar sobre a equipe, né? Claro. Tem o Eric Felipe, que cuida da gestão dos produtos. O Hugo Leonardo é empresário, também acompanha a gestão. O Vinícius Noleto, toda essa parte visual que você vê no site, é ele que fez as interações. Então, como é que você pode ver ali, que clica em tal botão, que gera tal animação. Então, ele é responsável por isso. O Fernando Santos, que é analista de sistema, que cuida todo do banco de dados. Então, você coloca uma informação lá, ela vai ficar armazenada no nosso banco de dados. E essa segurança de como esses dados são tratados, existem dados críticos, né? Então, por exemplo, você passar um cartão de crédito, você não vai passar em qualquer site. E isso exige um nível de segurança. O seu e-mail está lá, o seu telefone está lá, seus dados pessoais estão lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que garantir que tudo esteja de acordo com ela. E é exatamente essa parte que o Fernando cuida, o Lucas Paiva também cuida dessa parte, e a Lilian também, junto com o Vinícius, cuida dessa parte do front. Então, deixar a plataforma, a gente chama lisa, que você clica, tem uma boa responsividade, ela não cai. Então, tudo isso é garantia dessa grande equipe, que foi necessária para a gente fazer o planejamento durante esses 9 meses. Então, foram várias reuniões, baseado nos problemas que eu tive durante o vestibular, conversa com pessoas que já passaram pelo vestibular, entendem isso, e a gente, com base nas demandas dessas pessoas, a gente tenta atender o máximo possível. Interessante, né? E esse processo aí de início, né? Ela está como aí em fase experimental para que os estudantes eles conheçam a plataforma e acessem, adquiram aí a confiança, né? Que precisa ter confiança, é como você fala, tem dados ali importantes das pessoas, e é muito importante essa questão de estar passando a seguridade. Hoje em dia dá muito medo você acessar qualquer tipo de plataforma ou links, algo do tipo, né? E qual foi aí o maior desafio técnico que a equipe enfrentou ao construir o sistema do zero? Então, todas as pessoas que eu citei, elas têm
uma vida, elas têm um trabalho, então o vestimento ele não gera recursos para que essas pessoas trabalhem exclusivamente. Ela é uma ideia que foi desenvolvida, criada uma empresa, e essas pessoas abdicaram de tempo, então final de semana, madrugada dentro, trabalhando para desenvolver essa plataforma. Não foi do dia para a noite que a gente fez isso, foi a custo de muito trabalho, muito planejamento. E baseado nisso, a gente acabou... Foi os frutos de tanto esforço, né? Muito bacana isso. E como é que vocês definiram, né, as funcionalidades principais? Como é que o cronograma integrado ao WhatsApp e também o Modo Zen, na verdade? Como é que vocês fizeram tudo isso? Você imagina que você tem o vestibulando ele tem 1 ano. Para estudar. Geralmente, né? Todo vestibulando começa a estudar, ele começa ali em janeiro. Então ele cursos mais concorridos, é claro. E às vezes ele pode não passar no final do ano. E ele precisa fazer esse planejamento ao longo do tempo. E ele monta a semana. Então, acordei de manhã, vou treinar, vou estudar tal conteúdo. Então, você precisa de um planejamento. O vestibulando ele precisa desse planejamento para ele guiar, porque até o final do ano ele tem que terminar um conteúdo. E ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver um planejamento. Tais horários do dia ele vai ter que estudar. E a facilidade, por exemplo, existem várias plataformas. Você pode pegar um calendário aqui, abrir e eu posso marcar. Aqui eu vou estudar tal coisa. Só que hoje no mundo digitalizado, que tudo é notificação, que você tá o tempo todo no celular... Então a gente precisava trazer isso mais para um jeito mais prático. Porque não é toda vez que você está aqui com um calendário no seu local de estudos. Você tem que lembrar que você tem que fazer tal coisa. Então foi baseado nisso que a gente teve a ideia de implementar também dentro da plataforma um calendário. Que você pode montar e fazer o seu planejamento e ele notifica. Então essa parte da notificação de você tá aqui, acordou, você tá aqui, você já viu que chegou notificação e que, no WhatsApp que você precisa estudar tal conteúdo porque você já planejou isso. Você tem tempo para fazer isso. E isso é necessário para um vestibulando. Ele tem que ser muito bem organizado, sabe? E é isso que a Vestimento ela vem com o diferencial dela. Isso, exatamente. Muito bom. Como é que a plataforma consegue manter o conteúdo atualizado, né, também alinhado com os editais dos vestibulares do Brasil? Então, assim, para você entrar na plataforma e você selecionar um conteúdo, que você quer fazer questões, por exemplo, você tem que ir lá e selecionar o conteúdo. E a gente linkou vários editais do país. E viu o que tem em um e o que tem em outro e viu o que tem em todos. Então, no banco de questões do vestimento, você vai conseguir ter um agregado de todos os editais. Então, os conteúdos dos editais tem lá e você pode acessar para poder fazer a questão sobre qualquer conteúdo de qualquer edital. Só que você não acessa diretamente, sei lá, o edital da UER, da Universidade Estadual de Roraima, ou da UFRR. Você não acessa diretamente, você acessa os conteúdos que pode ter em cada edital. E você tem que alimentar com as questões daqueles conteúdos. Acaba que a gente está em progresso de aumento de quantidade de questões. Imagina que você alimentar um banco de dados com questões é um trabalho exaustivo. E você também fazer a resolução dessas questões também é um trabalho exaustivo. Então, é algo questão de tempo. Com o tempo, o vestimento ele vai começar a aumentar o número de questões e esse cadastro de questões e também de resolução dessas questões. Interessante. E, Vicente, vocês já receberam aí demandas de estudantes de outras regiões do país, além de Roraima? Como é que tem lidado aí com essa expansão? Então, a expansão é primeiro aqui no estado. Então, a gente está focando primeiro nesse primeiro período. Até em questão de marketing, de início dessa campanha, mais para o estado. Então, estudantes aqui da região. Mas a gente tá livre. Então, o estudante de outro estado que entre na plataforma e faz cadastro, não tem problema algum. Só que a gente vai fazer progressivo essa expansão. Mas atualmente a gente não expande o nosso marketing para que outros estudantes de outras regiões. A gente quer primeiro estruturar melhor a plataforma para depois expandir para o resto dos estados do país. Lógico, começar logo por aqui. Exatamente, né? para já garantir questão de mercado. Porque assim, é algo pioneiro na região norte. Da região norte é a primeira, né?
Interessante. E existe algum perfil aí predominante, né, entre os usuários do vestimento? São muitos os jovens aí que trabalham ou estudam aí em tempo integral? Então, por exemplo, atualmente eu não tenho esse dado para. Porque assim, os usuários se cadastram. A gente tem lá e recebe as notificações que tem usuários se cadastrando. Mas eu não tenho como entrar em contato com esses usuários. O que a gente teve nos usuários testes que foram convidados e eles se identificaram. Então, até baseado na nossa proteção de dados, a gente não pode ficar. Então, pega um dado ali, fica entrando em contato, tendo essa relação tão íntima, entende? O que a gente pode fazer é pesquisa. Mas esses dados de padrão de como esses usuários são, ou a gente ainda não tem. A gente pretende fazer essas pesquisas. Mas, no geral, são pessoas que já estão no ensino superior e desejam ir para outro curso, ou são pessoas que acabaram de sair do ensino médio e desejam entrar. E geralmente, alguns trabalham, outros não. Essa proporção, a gente acaba que esse dado a gente não tem. Vocês já estão quanto tempo nessa fase experimental, desde a criação? Então, atualmente, a plataforma está para ser utilizada. Ela não está assim 100% experimental. Ela já está apta para uso. Foi um mês no começo do ano, entre fevereiro e março, a gente fez o teste realmente experimental. Só que atualmente a gente só não implementou ainda a questão do pagamento. Ela está livre. Para quem quiser ficar utilizando, pode ficar utilizando. Por demandas de questão de custos, então uma plataforma, ela tem um marketing que ela precisa, ela tem os servidores, um site ele não fica de pé, ainda mais nas proporções que é o investimento. É uma plataforma que aguenta vários usuários, então ele precisa de um servidor que tem custos, e por isso a gente precisa em algum momento iniciar as cobranças, entende? É claro que não vai ser valores exorbitantes, porque é para ser acessível, é para contemplar múltiplas pessoas, mas em algum momento precisa. Mas a princípio ainda está livre, né? Isso, exatamente, está livre. E como é que foi a experiência de vocês, né, como jovens empreendedores ao entrar aí no mercado da tecnologia educacional? Então, é bem complicado. Então você tem que organizar muito bem, porque assim, é uma responsabilidade. Muito grande. É né? uma responsabilidade, né? Então, todo mundo tão novo, e é uma responsabilidade porque a pessoa está confiando, né? Confiando que ela assinando aquilo dali, ela vai ter um ambiente que ela possa se organizar, que ela possa fazer as questões, tem que manter isso atualizado, tem que melhorar. A gente já tem a sobrecarga que a gente sempre está fora da nossa zona de conforto, porque a gente sabe que daqui a um tempo a gente tem que estar melhor. Então é o tempo todo melhorando a plataforma, pensando em ideias novas, do que a gente pode melhorar. E essa sobrecarga, sabe? Que a gente sempre precisa melhorar. Certo. Vocês sentiram algum tipo de preconceito ou dificuldade aí por serem jovens, né, ao apresentar o projeto para os investidores ou parceiros? Então, a gente teve. Porque assim, a gente poderia ter parcerias com cursinhos. Só que acaba que, por questões de, eu não sei, acredito que medo de concorrência ou algo do tipo, que não é, porque a ideia da plataforma não é concorrer, por exemplo, a gente não tem aulas dentro da nossa plataforma. Então, se eu chego para um cursinho e falo que a gente pode implementar no cursinho para os usuários, para os estudantes começarem a praticar, acaba que alguns têm um pouquinho de resistência em implementar isso no cursinho. Talvez por medo de daqui a um tempo implementar, só que esse não é o objetivo do cursinho, do vestimento. Entende? Por medo de, a gente já oferece aula aqui no cursinho presencial e vocês estão querendo implementar uma plataforma aqui que pode depois começar a ter aulas, então esse não é o objetivo. Então eu acredito por um medo de uma possível concorrência, acaba que alguns meio que fecham as portas pra gente. Entendi. Como é que foi o feedback dos primeiros usuários, né? Ajudou a melhorar também ou modificar aí a plataforma? Então, sim. Principalmente nos usuários teste. Então, eles até hoje tem esse grupo, que é os usuários que testam a plataforma, né? Então, eles dão feedback direto de tal parte da plataforma deu um erro. Acredito que pode melhorar a questão dos feedbacks dentro das questões. Porque às vezes tinha uma questão que ela já tinha sido anulada. Por exemplo, ela estava cadastrada. E não tinha um botão de notificar que aquela questão já tinha sido anulada por um edital. Foi implementado prontamente.
Não tinha um detalhamento tão específico da questão. Foi lá a gente adicionou resolução de todas as questões dentro da plataforma. E com base nesse feedback a gente vai melhorando sempre. É muito minucioso e específico, né? Você tem que lembrar de tudo, de cada detalhe. Exatamente. Olha só. E por isso que é importante São você ter uma muitas cabeças equipe. pensantes, Exatamente, né? uma equipe incrível. Assim, a gente não poderia ter uma equipe melhor. Quando um não lembra, o outro vai Exatamente. lá e lembra. Olha, a gente tem que fazer assim, e um vai ajudando o outro. Exatamente. Uma equipe tão tecnicamente, tão responsável e tão boa. Porque você entra na plataforma, você já vê que é um negócio muito bem feito. Vou já seguir vocês daqui. Por favor. Com certeza, com certeza. E qual é a taxa de retorno, né, dos estudantes que utilizam o Vestimentor e eles conseguem seguir o cronograma e também melhorar o desempenho deles? Então, o cronograma, a gente oferece ferramentas. Você tem lá a ferramenta, que é o simulado, o modo Zen, o cronograma, as estatísticas. Então são essas 4 principais ferramentas e a ferramenta de ofensiva, que você está todo dia entrando na plataforma. A gente oferece essas ferramentas. Só que cabe ao usuário que está utilizando ele querer tanto ao ponto dele voltar para a plataforma. Querer seguir o objetivo. Porque assim, estudar não é confortável. Estudar não é nem um pouco confortável. E o fato dele voltar está muito relacionado com a consistência dele nos estudos. Porque você estuda um conteúdo e você vai entrar na plataforma para poder fazer a prática com as questões. Você planejou, a gente não monta o cronograma, pega aqui um cronograma, tá aqui, você entrou e tá aqui, e você vai estudar até o vestibular. O usuário, ele entra, ele tem a ferramenta de cronograma que ele pode montar o cronograma dele, inclusive se ele tiver num cursinho. Ele está no cursinho, ele quer montar um cronograma, ele entra e sincroniza com o cursinho. Ele coloca os horários do cursinho, os horários que ele vai estudar sozinho, por exemplo, que ele vai praticar a questão. Então é muito baseado nisso, sabe? É usuário dependente. Então o fato dele retornar é muito relacionado a isso. A gente tem um bom retorno. Então os usuários que se cadastram, é claro que muitos são atualmente curiosos, querem ver como é que está funcionando a plataforma, principalmente nesse início, mas tem muitos que fazem questões. Tem usuários que chegam a fazer 80 questões em um dia. Nossa. Então, você imagina que é um fluxo muito alto de questões que o usuário faz por dia. Entende? Realmente está usufruindo, exatamente, né? Usufruindo e aproveitando do período. Isso é muito que ele bom, pode... né? Aquele que está usando e está vendo que está dando certo, ele já vai e indica para outra pessoa, com certeza. Né? E você já tem dados aí ou histórias de sucesso, né, que demonstrem o impacto da plataforma, né, na preparação para os vestibulares? Então, geralmente, o pico de aumento de cadastros nas plataformas foi ali questão de semana passada. A gente teve, assim, por exemplo, 150 usuários se cadastrando em um dia. Foi logo depois da publicação na Folha. Então, a gente aumentou muito a quantidade de usuários que se cadastram na plataforma. Antes, era poucos usuários que se cadastravam, né? Era progressivamente. Então, o vestibular geralmente é no final do ano. Então, a gente não tem como mensurar ainda nesse momento o impacto real do vestimento, como que ele está sendo, entendeu? A gente vai buscar mais ativamente questão de tentar conversar com esses usuários para ver como que eles estão respondendo ao uso da plataforma. Interessante. Como é que funciona o suporte, né, ou o acompanhamento para os estudantes aí que utilizam o sistema? Então, geralmente a gente disponibiliza um e-mail de contato. Se tiver problemas, por exemplo, na plataforma, ele pode entrar em contato. Mas o contato mais efetivo, ele acontece com o Vestinho, que é um robô virtual, que ele fica no WhatsApp. Assim que você faz o cadastro na plataforma, ele já manda mensagem para você, né? E aí você pode entrar lá e ele vai avisar, vai te dar dicas de como usar a plataforma. Então, você vai entrar na plataforma, vai ter tais ferramentas que você pode utilizar. Depois, ele que vai ficar mandando mensagem te avisando do seu cronograma que você fez na plataforma. Vai ficar avisando da sua ofensiva que você pode perder porque você não está entrando para praticar na plataforma. Então, tudo isso envolve a questão de como a gente pode fazer esse suporte com o usuário.
Exatamente. Com certeza, assim, com esse andamento já tendo uns feedbacks positivos, né? A equipe pensa em ampliar aí o Vestimentor para outras modalidades de estudo, né? Como concursos, né? Ou pós-graduação. Isso é muito importante, né? Para o concurseiro, para quem vai fazer a sua pós também. No momento ainda está no vestibular, né? Sim, exatamente. A gente está começando agora com o vestibular, né? Vai aumentar mais o banco de dados e as funcionalidades da plataforma. É possível que depois a gente inicie com OAB, principalmente da ordem, né? Concursos no geral e Interessante. residência médica também. Muito bom. Então a gente quer fazer uma ampliação da plataforma, claro que demanda tempo, recursos e a gente está seguindo para poder fazer esse planejamento. Mas a gente tem sim a intenção de ampliar para todas as áreas. Isso tudo vai conforme a demanda, né? Exatamente. Quanto mais procura, mais vai aumentando aí, disponibilizando, né? Exatamente. Muito interessante. E fala para mim, qual é o conselho que vocês dariam, né, para os jovens que querem empreender e também criar soluções tecnológicas para a educação? Olha, você tem uma ideia. Então você pode ter uma ideia de negócio ou de alguma solução para alguma coisa. Então você vai colocar no papel. Se você não. Assim, a nossa dica: se você não consegue fazer sozinho, procure ajuda, alguém que consiga te ajudar e consiga tirar isso do papel. Porque às vezes a gente se agarra tanto em uma ideia que só você quer fazer, só você quer fazer sozinho, mas veja bem, se eu quisesse fazer isso sozinho, eu não teria ido atrás dessa equipe maravilhosa que está comigo, que eu confio a gestão da plataforma completa neles, e isso não teria saído do papel. Então, se você não consegue fazer sozinho, vá atrás de quem consiga te ajudar de alguma forma, que eu acho que é extremamente importante isso. Muitas cabeças pensam mais que uma também, né? Exatamente. Uma agrega a outra. Como é que vocês visualizam o futuro do vestimento, né, nos próximos anos e qual é aí o maior sonho, né, para o projeto? Então, ampliar o vestimento, que ele seja algo efetivo e quando pense em alguém pensando em passar em um curso superior, que essa pessoa lembre ou que alguém fale para essa pessoa do vestimento, que ele seja lembrado e seja referência quando se trata de passar no vestibular, de auxílio realmente para passar em todos os vestibulares da região norte. Quando pense em entrar em uma faculdade, lembre do vestimento, que o vestimento ajudou ou que vai ajudar novos vestibulandos. Exato, e que seja muito utilizado, né? Exatamente, Muito com certeza, essa é a procurado principal. e seja referência. Exatamente. E só vem aumentar. E fala pra gente como é que o pessoal encontra, né, o Vestimentor. Então, o Vestimentor, acessando vestimentor.com.br. Tem também as nossas plataformas, em questão de redes sociais, né? No Instagram, Vestimentor, 2 R's no final. Então, ou no YouTube, Vestimentor também. Tem lá alguns conteúdos que a gente vai começar a publicar com maior frequência de tutoriais da plataforma. No Instagram, é mais sobre explicações sobre como utilizar a plataforma e funcionalidades que tem dentro da plataforma. Às vezes a gente também publica a questão, por exemplo, do detalhamento da prova da Universidade Federal, do vestibular. Então a gente detalha o que mais cai e como, inclusive, até prever o que mais cai, tudo escrito lá. Já vai dando muitas dicas, né? Exatamente. As dicas e utilidades dentro da plataforma. Como utilizar a plataforma. É isso. Interessantíssimo. E algum contato nas redes sociais já está assim? Exatamente. Então faz o convite aí, Vicente, para o pessoal que está nos acompanhando e também compartilha essa informação que é muito bom. Você que tem filhos em idade, que está estudando, vai prestar o vestibular. Eles elaboraram em uma plataforma digital, né, para estar dando esse suporte nos estudos. E pela nossa conversa é bem interessante, é um conteúdo assim com muita responsabilidade, criado aí por 7 jovens pensantes e que só tem tudo para crescer, né? E que venham participar, conhecer como é que funciona, né? E você melhor do que ninguém para reforçar esse convite, Vicente. Então, você que tem um estudante, então ser pai de um estudante ou de uma estudante, que deseja que seu filho passe no tão sonhado curso que ele deseja, a profissão que ele deseja seguir,
lembre que ele tem que fazer uma prova no final do ano ou no meio do ano. Então ele tem que se preparar para essa prova. E nada melhor do que uma plataforma que você possa simular como que seria um vestibular. E que ele possa fazer questões, que ele possa se planejar, que ele possa ter a progressão, ver a progressão com estatísticas. Ele vai se moldando cada vez mais. Exatamente. Ali é uma melhora, né? É uma melhora, ele é visual, você vê a melhora na plataforma dos índices, e você pode acompanhar como seu filho ou você está indo dentro da plataforma. E ver essa progressão, acompanhar a sua ofensiva, quais dias consecutivos que você está utilizando a plataforma, e realizar muitas questões e ver a resolução dessas questões. E isso se materializar no final do ano em uma nota que você pode ingressar no vestibular, no tão sonhado curso. Muito interessante, Vicente. E eu desejo a vocês muito sucesso, que a plataforma só cresça, venha a ser muito acessada e que aumente aí, né, nessa ajuda, né, futuramente para concursos, para tudo. E eu desejo muita sorte e sucesso para vocês, viu? Muito obrigado. Nós da equipe do Vestimento agradecemos imensamente. Bom, nós conversamos com o Vicente de Brito, gestor. Ele é um dos que está junto aí com uma equipe de jovens e criaram aí uma plataforma, né, para os jovens de Roraima, oferecendo cursos tecnológicos para os estudos, e é uma ferramenta ótima aí para dar um direcionamento para você que vai prestar vestibular. Então acessa, tá tudo aí explicadinho como é que você chega lá, Vestimentor. Isso, .com.br, acessa lá, já indica para outras pessoas que vão prestar vestibular, você que quer se preparar, ter uma forma melhor de se organizar e também de progredir cada vez mais aí na tua linha de estudos. Então não perde tempo, acessa e compartilha essa informação também aqui da Rádio Defensoria para quem está aí nessa fase de estudo, essa ferramenta que a gente ganha aqui por jovens, criado por jovens daqui. Vamos valorizar, vamos acessar e que você só tem aí a se beneficiar com essa ajuda. E muito obrigada você ter disponibilizado o seu tempo para ter vindo aqui, passar essa novidade maravilhosa para a gente. Volte sempre, está sempre convidado aqui ao Entrevistas DPE. E eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.